Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Reunimos-nos no amor de Cristo para estarmos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e estarmos em comunhão uns com os outros, conforme é próprio deste tempo do mistério da encarnação do Natal, que hoje é concluído com a festa do batismo do Senhor Jesus e que nos evoca também, ou que nos remete para o nosso próprio batismo. Uma palavra de saudação de boas-vindas a todos os que estão aqui presentes na sede, Angra, nesta manhã de inverno, mas que nos aquece o coração quando escutamos as Escrituras e nos sentamos à mesa que o Senhor Jesus nos preparou. E também essa saudação é alargada a quantos nos acompanham nas suas casas ou em algum sítio onde se encontrem e que possam acompanhar esta celebração da Eucaristia do domingo, da festa do batismo do Senhor, seja através da Vitec, seja através da Antena 1, seja através do Rádio Clube de Angra, sobretudo as pessoas mais idosas, as pessoas doentes, ou que estão retidas na sua casa ou em algum estabelecimento por alguma razão, sobretudo pela doença ou por este tempo tão difícil e complicado que vivemos da pandemia que teima em permanecer. E invocando então hoje o nosso batismo, vamos lembrar a graça que recebemos neste dia, pedindo também perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. E digamos: purificai e abençoai a vossa Igreja. Purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus, Pai Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, purificai e abençoai a vossa Igreja. Cristo, que de vosso lado aberto na cruz fizeste brotar os sacramentos da salvação, purificai e abençoai a vossa Igreja. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposo e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Deus Onipotente, nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça, não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tornei-te pela mão, tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Senhor.
ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu,
diante do qual eu não sou digno de me inclinar, para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, com uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos presentes aqui na sede Angra e a quantos agora entram em sintonia connosco ou estão em sintonia connosco através dos meios de comunicação social, nós estamos a celebrar a Eucaristia do domingo, como os cristãos fazem desde o dia de Páscoa, como Jesus nos mandou fazer, e neste dia celebramos a festa do batismo de Jesus, que nos faz recordar todo este tempo que vivemos agora do Natal e da Epifania, ao dia de Reis, no passado dia 6, e quando começamos agora um tempo normal ou comum da nossa vida. Assim também foi com Jesus. E há orações típicas destes dias, a maior parte vindas de Oriente e que foram integradas também em festas do Ocidente, e uma destas orações diz-nos assim: recordamos neste dia 3 mistérios. Hoje a estrela guiou os magos ao presépio. Hoje, nas bodas de Caná, a água foi mudada em vinho. Hoje, no Rio Jordão, Cristo quis ser batizado para nos salvar. E, portanto, nós insistimos na revelação destes 3 mistérios, seja nos magos, seja nas bodas de Caná, seja no mistério que hoje celebramos do batismo de Jesus. Se fosse cronologicamente, nós temos este mistério revelado em 3 etapas, ao povo de Israel, aos pastores, aos magos e nos magos a todos os povos, e hoje no batismo do Senhor. Mas, curiosamente, esta festa do batismo do Senhor, noutra ordem, não na ordem cronológica, mas como lugar de salvação, não é por essa ordem, é precisamente pela ordem do batismo de Jesus, manifestação aos magos, ao presépio, ou então batismo de Jesus, bodas de Caná e magos, para dizer que Deus se manifesta em Jesus em vários lugares, para que a gente acredite que, na verdade, Ele é o Filho de Deus e que nele nós também somos filhos muito amados. Outra oração destes dias diz: hoje a Igreja uniu-se ao seu esposo celeste, porque no Jordão Cristo a lavou dos seus pecados. Os magos com presentes correm às festas das núpcias reais e os convivas alegram-se com a água transformada em vinho. E, portanto, a tónica fundamental destas orações é manifestar a unidade destas 3 manifestações do mesmo mistério de Cristo, que se revela sobretudo no batismo do Senhor. Porque há aqui uma manifestação explícita da Santíssima Trindade, ainda que sem dizer esta expressão, que é uma expressão substancial da nossa fé, que, enfim, há alguém que acredita em Deus pode dizer: bom, mas como é que os cristãos chegam a esta conclusão que há um só Deus que se manifesta em 3 pessoas? E, de facto, hoje, nesta festa de batismo, nós temos a presença da Trindade, quando de uma voz se ouviu do céu: este é o meu Filho muito amado, e o Espírito desce sobre Jesus sob a forma de pomba. Enquanto São Mateus e São Lucas começam o seu Evangelho pela infância de Jesus e São João pelo prólogo que ouvimos na tarde do dia de Natal, São Marcos começa precisamente pelo batismo de Jesus. Esta é a sua primeira manifestação ou epifania,
não aos pastores ou aos magos, como ouvimos em Lucas ou em Mateus, mas a João Batista e aos pecadores, que aguardavam para receber um batismo de penitência e de conversão. Aliás, ainda neste ano litúrgico, nós só ouvimos o Evangelho de São Marcos um domingo, que foi no segundo domingo do Advento, precisamente para apresentar João Batista no capítulo 1, e João Batista introduz Jesus dizendo: eu não sou a luz, mas depois de mim vai vir aquele que é a luz. Eu batizo-vos com água, mas depois de mim vai vir aquele que há de batizar-vos com o Espírito Santo, a quem não sou digno de atar a correia das sandálias. E a apresentação do Batista. Este é o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Mas hoje nós estamos ainda no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos e o passo seguinte é precisamente este da narração do batismo de Jesus, que aliás é transversal aos evangelistas e até Paulo, como ouvimos no testemunho, ou Pedro, no testemunho do livro dos Atos dos Apóstolos, e na arte cristã, na iconografia cristã, é de facto das cenas mais representadas. Que a nossa catedral não escapa também a uma tela de amplas dimensões que recentemente foi colocada no batistério, 40 anos depois do terremoto de 80, mas que nos faz reviver o batismo de Jesus no lugar também onde nós somos batizados. Os padres da Igreja têm comentários muito interessantes sobre a festa ou o mistério que hoje se revela no batismo de Jesus. São Pedro Crisólogo, por exemplo, diz: hoje entra Cristo nas águas do Rio Jordão para lavar o pecado do mundo. João recebe a Cristo para obter o perdão, não para o dar. Hoje o Espírito Santo paira sobre as águas em forma de pomba, não para dizer o fim do dilúvio a Noé, mas como sinal de haver cessado o perpétuo naufrágio do mundo. Quer dizer que a partir do batismo de Jesus nós não estamos perdidos. São Cirilo de Jerusalém diz-nos: o unigênito recebe o Espírito Santo não para si mesmo, pois é dele e está nele e por meio dele, e é comunicado para renovar o homem e lhe restituir a sua integridade original. Cristo não recebe o Espírito para si, mas antes para nós em si, pois é por ele que recebemos todos os bens. Finalmente, São Máximo de Turim, no século V, vem a dizer-nos: dirá talvez alguém, então se Jesus era santo porque quis ser batizado? E responde o Padre: Cristo fez-se batizar não para ser santificado pelas águas, mas para santificar as águas e para purificar a torrente com o contato do seu corpo. A consagração de Cristo é antes a consagração das águas. A água fica limpa para o nosso batismo. Porque de facto esta é uma questão que se coloca, aliás duas, porque é que é necessário Jesus receber o Espírito Santo? Se ele é Deus, já não tinha o Espírito em si? Sem dúvida, sempre o teve. O Pai, o Filho e o Espírito em si sempre viveram nesta comunhão perfeita. O que temos aqui é a manifestação do Espírito sobre Jesus, mas nele para nós, porque de facto Deus é Deus em si, mas é sempre para nós, por causa de nós homens, é para a nossa salvação. Jesus recebe o Espírito e há este testemunho da voz do Pai e também o testemunho do Espírito por ocasião do batismo de Jesus. No momento em que Jesus entra nas águas do Jordão, torna-se solidário com todos os que pedem o batismo da conversão. Deus desce na humildade da nossa carne. Os céus rasgam-se, a terra germina, o Espírito vem e testemunha e abre-se a cada pessoa a possibilidade de uma nova existência, da vida de filhos a partir da voz do Pai: este é o meu Filho muito amado. Relativamente a Jesus, este é o meu Filho muito amado. Quando então era de noite e havia um silêncio profundo, o mistério de Deus revela-se, ou a sabedoria revela-se nesta voz, e é nesta voz ou nesta palavra que no silêncio nós a escutamos e que na obediência sabemos que por ela nos tornamos filhos muito amados do Pai. E se filhos, portanto, atentos à palavra. Começamos hoje, portanto, a nossa história de salvação. Assim como o Espírito pairava sobre as águas, segundo o livro do Gênesis, na criação,
Agora o Espírito paira sobre Jesus no Jordão para uma nova criação. Jesus é o testemunho da verdade dessa nova criação redimida, pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Também hoje nós participamos desta vida de Deus, manifestada e condensada em Jesus. Essa verdade é manifestada na água e nós recebemos o batismo. É testemunhada no Espírito e nós recebemos a confirmação ao Crisma. E é testemunhada pelo sangue de Cristo e nós celebramos a Eucaristia. Pelo batismo, também nós mergulhamos para a morte do orgulho e do egoísmo, porque precisamente não vemos estas duas atitudes em Jesus. E pelo batismo ressurgimos para o mistério de uma vida nova transbordante de alegria e graça no Espírito Santo. Nesse ato do batismo há sempre dois movimentos, uma imersão e uma emersão. E, portanto, na imersão, com I, está ligada à crucifixão e à morte de Jesus. Na emersão, com E, está ligada à restituição, à regeneração, à ressurreição. Isaías, na primeira leitura, dizia-nos: Eis o meu servo, o meu eleito, sobre ele repousará o meu espírito, para que leve a justiça às nações, para abrir os olhos aos cegos, tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão o que habitam nas trevas. Jesus assume a identidade deste servo e vai cumprir, a partir de dentro e por inteiro, a sua missão. E esta missão é para nós. De Pedro, na segunda leitura, ouvimos: Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. O nexo entre o batismo de Jesus e a crucifixão revela o sentido do batismo cristão, que é o nosso batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito, cuja memória hoje despertamos. Ser cristão batizado, a partir da fé e da humildade, significa entrar no dinamismo espiritual que se dirige a Deus, chamando com toda a propriedade de Pai, que se deixa guiar pela Palavra e pelo Espírito Santo numa vida filial. Recordando o nosso batismo, vemos que somos filhos muito amados de Deus, que recebemos o Espírito Santo que nos ungiu e nos enviou em missão de passar por este mundo fazendo o bem, deixando-se antes de mais curar e curando todos os que são oprimidos, porque Deus está como Pai acima de nós, está como Cristo conosco e está como Espírito em nós. Que assim seja. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras, prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Então, evocando a fé do nosso próprio batismo, respondei: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos a Jesus, o Filho de Maria, pedindo-lhe para todos os homens e mulheres a graça da fé e do batismo, dizendo com alegria: confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos batizados que vivem a sua fé, pelos que a abandonaram e esqueceram, e por aqueles que nunca a praticaram, oremos ao Filho de Deus Pai. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelas crianças renascidas no batismo e por aquelas a quem ninguém fala de Deus, oremos ao Filho de Maria. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos cristãos que ajudam os mais pobres, pelos que levam os pesos dos mais fracos e pelos que não quebram a cana já fendida, oremos a Jesus, o Salvador. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar o novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Por todos os batizados desta paróquia, pelos que não vêm à nossa Assembleia e por aqueles que o Pai chamou para o seu reino, oremos ao Messias do Senhor. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor Jesus Cristo, reavivai em nós pelo Espírito Santo o dom e a alegria do batismo, para que ao chamarmos a Deus nosso Pai, nos sintamos de verdade filhos seus, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de teus mãos o sacrifício para a glória de Deus, para a nossa mãe, toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece, ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como o Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recordo que amanhã a reunião do grupo de leitores da Sé no Centro Pastoral pelas 19h30 e na terça-feira do grupo de catequistas pelas 20 horas, no mesmo local. Na quarta-feira está a dar-se início à formação ao catequese de adultos em ordem à iniciação cristã ao nível das paróquias da cidade de Angra, às quartas-feiras pelas 20 horas no Salão Paroquial de Santa Luzia. Na quinta-feira reúne a nossa Conferência Vicentina no Centro Pastoral da Paróquia pelas 17h30 e na sexta-feira o Conselho Pastoral da Sé, em ordem à preparação da caminhada sinodal que estamos a fazer na nossa Diocese. É sexta-feira às 20 horas, os delegados já foram todos convocados. No caso de haver algum impedimento, peço que sejam substituídos por outro membro do grupo ou do serviço respectivo e que também se possa levar já a preparação para esse encontro. E no próximo sábado retomamos também ontem os encontros de todos os grupos da catequese da Sé que decorrem no Centro Pastoral Paroquial no sábado pelas 17 horas. Vamos procurando manter assim todos os nossos encontros dentro do que é possível e com todas as medidas e reservas próprias deste tempo, um tempo tão difícil, tão pesado e com tantas provas que deixa a tantos açorianos. É o domingo desde a pandemia do 15 de março que temos o maior número de infectados nas nossas ilhas, ou em parte delas, e no nosso país. Por isso, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, agradecemos a quem está a tratar dos doentes, seja nas suas casas, seja no hospital, e pedimos o dom da fé e da fortaleza. O Espírito, o Senhor, foi ungido pelo Espírito Santo e pela fortaleza. A fé e o Espírito dá-nos este dom da fortaleza e da esperança e da caridade uns para com os outros, vivendo na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros, que é isso que é típico, que é a grande riqueza da nossa fé. Sobre todos que estão presentes aqui na Igreja da Sé em Angra e aqueles que nos acompanharam através dos meios de comunicação social, invocamos a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.